você que está ligado no YouTube da Tribuna RJ, a gente segue com a sabatina dos candidatos dos municípios da região metropolitana, do leste fluminense, também da capital. Hoje é a vez da gente falar de Maricá. Está aqui nos nossos estúdios a Márcia Santiago, do PMB, Márcia Gonçalves Santiago Coelho, já é funcionária pública, trabalha no funcionalismo público há mais de 39 anos, há cerca de 40 anos, podemos arredondar assim. Redondo. Formada em administração de empresas, primeira vez concorrendo à Prefeitura de Maricá, mas já participa da política desde 1982, tem passagens em secretarias também. Márcia, bem-vinda à Tribuna RJ, tudo Obrigada. bem? Bom dia a todos. Bom dia. A gente começa, obviamente, essa nossa sabatina trazendo um pouco desse perfil do candidato. A gente sempre dá o espaço para o candidato falar um pouco dessa sua jornada. Quem é a Márcia Santiago que fez ela chegar aqui hoje como candidata à Prefeitura de Maricá? Márcia Santiago é mulher, é mãe de um casal de filhos, trabalha já desde 82 na prefeitura. Eu entrei ainda uma menina, tinha apenas 18 anos, mas venho de uma família que pôde me estruturar quanto à moral, quanto às questões de trabalho. E trabalho na minha casa não era uma coisa que deveria ser, na maioria dos jovens, né, uma necessidade. Eu comecei a trabalhar cedo e parei os meus estudos porque era aquela situação, ou eu vinha trabalhar ou eu vinha estudar. Então, eu não tinha a preferência, e sim a necessidade. E por isso comecei tão cedo na carreira, terminei aí o curso técnico em administração de empresas. Já venho, então, em administração de empresas já há algum tempo, e só mais tarde, bem mais tarde, eu formei na graduação de administradora. Mas estou trabalhando efetivamente em administração já há esse tempo mesmo todo que foi descrito por você já há 39 anos, porque sempre estive à frente de alguma secretaria, à frente de algum trabalho, direcionamentos pelos secretários para atuar, porque já tinha conhecimento, e na época que eu entrei na prefeitura, quem tinha o segundo grau já era uma faculdade. Uhum. E o que fez tomar essa decisão de se candidatar a prefeito? É a necessidade que eu percebi que o meu retorno só tinha duas formas de acontecer. Ou seria para o executivo ou para o legislativo, qual eu não teria muita expertise, porque lá nunca estive. E, somada à experiência acumulada nesse tempo, eu vi que ainda havia uma possibilidade de colocar tudo aquilo que o município me treinou, porque eu sou servidora e sou servidora do povo esse ano. Então, eu estava lá, como eu costumo dizer, o tempo todo. Né? Desde 83 já foram 9 mandatos, eu estive em todos participando de forma ativa. E vejo que essa experiência hoje vai me trazer sustentação para poder não só falar das causas, mas o porquê de cada uma delas. Porque que hoje é necessário fortalecermos a atenção básica. Porque se uma atenção básica forte, se as pessoas se orgulharem do seu postinho, se a pessoa se orgulhar do seu médico de família, que a gente pode dizer, porque nós temos saúde da família, nós temos o médico de família, mas esse médico tem que realmente ter como eu vou dizer, esse engajamento com essa família, ao ponto de que não vai haver tanta necessidade da especializada. Porque se a atenção básica for uma atenção forte, eu acredito que hoje Maricá vai ser uma cidade muito feliz, porque tendo o seu exame, tendo o seu retorno ao médico e tratando a sua necessidade, priorizando, que eu sempre falo que a gente tem que priorizar as necessidades como elas são. Prioridade na saúde do idoso, no deficiente físico, nas mães atípicas, porque agora, depois da pandemia, nós verificamos que houve um aumento substancial
né, desses casos, e eles não podem ser tratados na rede como se fossem um paciente de uma necessidade corriqueira, que não é a verdade. Vamos começar então falando da saúde. A senhora tem uma experiência na pasta, inclusive já até começou abordando alguns temas. Como é que você avalia a saúde de Maricá e em que pontos dentro do seu plano de governo pode se melhorar? Bem, a primeira ação seria mesmo integrar consulta e exame. Porque uma vez que você cria a central de marcação e de exames, porque hoje já tem a central de marcação de consulta, mas ela não é informatizada ao ponto de que um paciente vá a uma consulta e já saia da consulta com seu exame marcado. E vai acelerar tanto a parte de exame quanto a parte do retorno, porque quando o médico marca um exame, ele tem um pré-diagnóstico, ele ainda não tem aquele diagnóstico formado. E só então, à medida que esse exame retorna, é que o médico vai dar toda a tratativa para aquela doença, vamos assim dizer, ou até mesmo encaminhar para outro especialista. Mas se isso não acontece em um tempo rápido, pode se desenvolver ali umas outras coisas que não haveria necessidade de ser. E hoje eu vejo que a população, ela precisa de coisas simples, gente. É exame de sangue, é um raio-x. Poxa, numa cidade que tem o volume de recursos que tem hoje, você privar um morador de ter um exame básico, um exame de sangue, um exame de hormônio, algo que está tão fácil de ser adquirido, por que vamos pensar em coisas maiores, em especialidades de outro fim? Vamos focar no que é básico, vamos focar na qualidade daquele serviço. E assim nós atenderemos a população como um todo. Em relação aos deslocamentos da cidade, né? Vamos falar um pouco de mobilidade, e aí, nesse caso, até pode se atrelar aos pontos onde tem hospitais, e também a questão do transporte público de Maricá. Maricá é uma cidade grande, que tem sub-regiões, Sim. deixa eu falar Itapuaçu, próprio centro de Maricá, Inoã e tantas outras áreas, Ponta Negra, enfim, tantas outras áreas que a gente pensa que são cidades diferentes, mas estão todas dentro da mesma cidade e todas em potencial crescimento. Como é que a senhora avalia essa questão da mobilidade urbana de Maricá, esses deslocamentos, e atrelado isso à saúde também, qual a sua avaliação? Exatamente, vou retornar à pergunta anterior, que é as unidades básicas instaladas nos bairros. Porque em Maricá, hoje, o que precisamos ver é essa população adscrita foi feita há cerca de mais de 10 anos. O que é essa população adscrita? São os moradores que possam ser atendidos naquela unidade. O que precisamos saber hoje é: essa unidade atende? Essa unidade está superlotada? Precisamos ter uma outra unidade com uma outra equipe de saúde da família para redistribuir? Então, é isso que nós precisamos hoje buscar essa informação. Uma vez que a população não tenha que sair do seu bairro para receber atendimento, você vai desafogar o transporte público, você vai desafogar esse transeunte de ficar saindo de um lugar para buscar atendimento em outro bairro, sabendo que lá ele não vai ser atendido, porque a ficha dele demonstra que ele é de Itaipuaçu, é de Ponta Negra e assim sucessivamente. Precisamos estudar o caso, o bairro, aquilo que já está lá, que já está feito, redefinir talvez essa população adscrita que, depois da pandemia, Maricá também sofreu um grande aumento populacional. Isso também não foi estudado ainda. Em relação aos deslocamentos, Maricá tem o transporte gratuito, Sim. tarifa zero. Queria saber se a senhora é contra ou a favor de manter essa tarifa zero. E também a questão da mobilidade em si da cidade, das linhas de ônibus, das rodovias. Obras são feitas, mas em alguns pontos não levam nada a lugar algum.
Sim. Queria uma análise sua em relação à mobilidade da cidade. Olha só, eu sou a favor de manter tudo aquilo que foi conquistado pela população. A tarifa zero é uma conquista dos moradores. O que nós precisamos fazer é que a tarifa seja zero somente para morador, o que hoje não acontece. Nós sabemos que muitas pessoas têm vindo a trabalhar em Maricá e tirando também essa questão do emprego e da empregabilidade da cidade, porque a tarifa é zero, ele é mais preparado, ele está mais capacitado a atuar em A, B, C ou D. E então, uma vez que essa tarifa não é para outros munícipes, a não ser Maricá, o que nós precisamos instituir é isso. A tarifa zero é do morador e só por ele pode ser hoje utilizada. E dentro desse assunto dos ônibus, nós também queremos garantir que o estudante ele não fique em horário de escolar usando o transporte público. Então, já existe meios, né, na internet vem aí para isso, né, essa informatização, para que o aluno esteja horário de saída de casa e chegada na escola pelo ônibus e lá está registrado para a mãe que a criança está na escola no período que diz que está. Não vai estar em outra localidade, até porque não vai ter acesso a isso. Então, nós vemos que esse controle, essa fiscalização, outra coisa, colocar a guarda presente no embarque e desembarque desses ônibus, para que se evite crimes como assalto em ônibus vermelhinho. A gente fica assim, foi assaltado, foi noticiado pelos jornais. Então, uma vez que a gente pode coibir no momento da entrada e da saída, não é ter uma utopia de ter guarda em tudo quanto é ônibus, mas eu vejo que na entrada e no ponto final tem que ter ali o registro da guarda presente. Maricá é uma das cidades que faz parte do top 10 do PIB brasileiro, né? Sim. Em relação à educação, é, faz jus ao que o Maricá tem de verba, que o Maricá tem de investimentos com a educação do município? Olha, para eu te responder isso, o que eu tenho de informação é que não. Por que não? Porque não se criou em Maricá ainda um centro de distribuição de novo informatizado para o material didático e o livro escolar. Nós não podemos entender que uma criança do 9º ano não tenha um livro hoje em setembro. Por quê? Toda aquela formação que ele recebe na escola, ele não consegue dar continuidade em casa. Então, dado ao volume de dinheiro que já se disponibiliza hoje para isso, não entendo porque ele não tem o calçado, porque o calçado não chegou na numeração dele, porque o uniforme, ele não tem uniforme, porque o uniforme foi mal planejado, pediram mais para um tipo, menos para outro tipo, e essa questão aí é de fácil resolução, porque uma central de distribuição vai fazer com que um planejamento esteja sendo feito pela escola e vai chegar no centro de distribuição e o centro que vai distribuir. E o centro também terá as regras para saber se aquilo está sendo feito de forma correta, se a escola realmente fez o dever de casa, que era a projeção, né, com aquilo que já foi executado, porque, sendo administradora, a gente sabe que ninguém projeta 10% de crescimento em uma rede. Nós olhamos o que nós executamos, olhamos ao passado para projetar aquilo que possivelmente vai acontecer no ano seguinte. E é assim que eu acredito que vai resolver de imediato o problema da escola, né? E você acredita muito que uma boa educação ajuda a redução dos índices de violência da cidade. Qual é a sua estratégia para conciliar os dois ao mesmo tempo? Aumentar o número de crianças na escola e reduzir os índices de violência na cidade? É aquele trio que a gente já conversou, né? Educação, saúde e segurança.
lembrando que a violência, ela não começa fora, ela começa dentro de casa. Então, se nós temos um núcleo familiar estruturado, se nós temos um núcleo familiar aonde a criança que sofre violência vai à escola, nós já linkamos a segurança à escola. A professora que ali está vai poder verificar que tem algo errado acontecendo. Se a professora identifica, ela já sabe que há uma necessidade de uma intervenção. Para isso, nós vamos criar o SAP, que é o Centro de Apoio Psicológico. A professora identifica o problema, leva o problema para o profissional, que vai ter todas as tratativas, tanto de segurança quanto de intervenção psicológica para aquela criança, para identificar na origem o que está acontecendo. E aí, segurança, saúde e educação juntos para um único fim, que é o apoio à escola, que é o apoio à mulher, que é o apoio à família, né? Porque nós sabemos que a violência familiar e a violência à mulher começa dentro de casa. Mas como levantar isso? Até que o mal não se dê numa delegacia, num cemitério mesmo, né? Porque são violências não só verbais, né, morais, mas são violências também que levam essas mulheres à morte. O caso tem sido cada vez maior, né? A senhora comentou agora em relação à mulher. A mulher está no nome do seu partido. Sim. Obviamente são bandeiras que pretende levantar na sua, seu mandato, caso seja eleita. Quais são essas bandeiras que a senhora pretende fazer visando a mulher também no município? Olha, a mulher, ela como um todo, né, como a gente fala, uma vez me perguntaram, a senhora vai entender de segurança? E a minha resposta foi que eu sou mãe. Mas a senhora vai entender de educação? Eu falei, de novo, eu disse a resposta. Eu sou mãe. Então, resgatar isso, trazer essas dinâmicas para as bandeiras das mulheres, que é educação, é a necessidade da creche. Nós sabemos que se a gente aumenta a rede, nós temos a mulher que vai ter uma formação, ela precisa ter aonde deixar uma criança e saber que essa criança vai estar bem atendida. Outra coisa que eu falo sobre a creche, que já é um trabalho que outros governos já vêm fazendo, que eu tomei ciência e quero trazer para Maricá, não é apenas você deixar a criança na creche, é saber que nessa creche seu filho vai ser educado em todas as áreas do conhecimento, inclusive inglês. Ele não vai para a creche mais para brincar, ele vai para a creche para se capacitar, para quando ele tiver que entrar para a escola, ele já vai para a escola com outro tipo de visão. Não, acabar com essa ideia de que a primeira infância tem que ser uma infância de brincadeiras. Tudo está interligado. A brincadeira, o inglês, que a criança gosta. E você está ali com professores e profissionais, e a mãe saiu, deixou a criança, foi se capacitar ou foi trabalhar, vai saber que quando retornar, vai pegar uma criança que já foi alimentada, uma criança que já teve toda a parte intelectual trabalhada. Então, eu vejo assim, nós mulheres, à frente de um partido de mulher, nós queremos ter ali pessoas que são trabalhadoras, empresárias. Nós temos várias mulheres que hoje estão no mercado de trabalho, já não mais com a ideia de ter uma carteira assinada, mas com a ideia de empreender. Então, trazer essas mulheres. Eu, vindo como a primeira candidata a prefeita em 210 anos de história, mostro às mulheres que tudo é possível. Aquele que crê, que já é a palavra de Deus que diz, e não sou uma pessoa que não tive dificuldades na vida, né? Eu tive diversas, inclusive na área da saúde também. Mas eu quero dizer o seguinte: enquanto há vida, há esperança, e há mudança, e há uma forma diferente de tratar esse horizonte, né? Trazer essas mulheres para a política. Agora eu estou muito feliz que eu sou a única prefeita, mas nós temos pessoas inteligentes, mulheres inteligentes, que vêm compor
a nossa vereança na cidade, né? Caso seja eleita, como é que você pensa a distribuição das secretarias e das Me pastas? fizeram essa pergunta. Pretende enxugar, pretende manter? Qual é a sua análise em relação a isso? Ah, enxugar. Eu sou da época que, para administrar a prefeitura, aí vocês vão falar de população e eu vou dizer a vocês que não aumentou tanto assim, nós tínhamos 12 secretarias. Por que hoje são 32? Eu não consigo entender. Fizeram desdobramentos de secretarias em cima de secretaria, a única coisa que eu posso ver que isso é uma necessidade de colocar os amigos, o pai do amigo, o irmão do amigo, nesses cargos que nada vão fazer de proveito para a cidade. Então, nós vamos enxugar no sentido de unir secretarias que nunca poderiam ter sido desmembradas, porque a Secretaria de Transporte, por exemplo, ela foi desmembrada da de Trânsito. Aí eu falei, peraí, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Na época era uma só e tratava tanto da área de sinalização, na área de transporte público, fiscalização de transporte público, outra coisa que a gente não vê na cidade, né? Nós precisamos fiscalizar o serviço que prestamos. Tarifa zero, fiscalização zero, não funciona assim. Hoje, né, eu fiz uma observação, vou fazer para você agora, que eu tenho checado, os ônibus não estão superlotados na época de campanha. Gozada. Eu vi esses ônibus com capacidade além daquilo que poderiam transportar, e hoje eu vejo todo mundo andando bonitinho, sentadinho. Falei, será que isso vai ser uma constante ou vai ser nesses últimos 23 dias de campanha? Isso a gente vai saber responder depois do dia 6 de outubro, né? Exato. Maricá recebe uma boa quantidade de royalties de petróleo. A gente sabe que esse tipo de investimento, digamos assim, para a cidade, uma hora acaba, Sim. ele é finito. Como é que a senhora pretende administrar esses royalties? Pretende investir mais em fundos, segurar mais, ou ter uma análise do que a cidade hoje faz, o que muito se faz hoje em função dos royalties? Sim. Em se tratando de royalties, nós vamos falar do Fundo Soberano, que eu não consigo nem entender um fundo que foi criado para manter o município quando o royalties fosse acabar, ter hoje no seu caixa menos do que um orçamento anual, que são de 7 bi e 600 milhões. Aí eu fico vendo assim, em 16 anos, se eles tivessem guardado 1 bi por ano, quanto nós teríamos hoje? E lembrando que 16 bilhões dividido pelo que se gasta por ano, nós só teríamos 2 anos para tratar todas essas questões que Maricá vem desenvolvendo, tanto na área de assistência social, quanto na área dos gastos públicos com saúde, educação, aquela fatia do bolo que a gente até estava conversando, que pega esse 7 bi, não é 7 bi, tem verbas que são destinadas às diversas áreas, que isso fica fora do que do restante é que vai ser distribuído nas demais. Então, nós vemos um fundo soberano que está aí na monta entre 1 bi e meio a 2, vamos botar 2 para dar mais uns 500 lá, para um município que tem 7 bilhões de gasto anual. Faça você mesmo a conta e vai ver quantos meses seriam essa proteção que Maricá teria. Então, para resolver esse problema, nós estamos trabalhando em aumentar o ativo da cidade. O que é o ativo da cidade? São ganhos que são feitos com empresas, são feitos com IPTU, não quero dizer aqui que é aumento de IPTU, mas esses são os ativos que a cidade produz, que são impostos, que são empresas que vêm se alocar na cidade. Nós temos aí a proposta do posto. Enquanto se fala muito do Porto Buio, nós tivemos a ideia de trabalhar com Porto Seco, que é a logística, trazer para Maricá um diferencial, com a abertura de novo do Gaslub, né?
ali eles vão precisar de muito material, de muito insumo. E se eu colocar esse insumo próximo a eles, além de garantir, né, que toda a receita vai ficar no município, e essa receita também é uma forma da gente aumentar o nosso ativo, né, nós também estaremos sendo assim um diferencial, porque nós poderemos atender não só o Porto Itaboraí, como Saquarema, como essas cidades que são ali circunvizinhas, que também têm déficit na área do material, do insumo, né, de estar mais perto. Então, o Porto Seco, eu acho que é um grande avanço na cidade para que nós venhamos também a receber esses ativos, né? Está chegando nos 5 minutos finais da Ai, nossa meu Deus, sabatina, já? passa rápido, estamos 24 minutos e Poxa, 50. eu tentei ser o mais resumido Não, mas a gente possível. até já conseguiu abordar boa parte da proposta do governo, né? Uma das coisas que chama a atenção em Maricá, ela tem uma característica de região dos lagos, mas ao mesmo tempo é uma região metropolitana. Metropolitana. Obviamente uma praia de Itaipuaçu, aquele mar brabíssimo, brabíssimo, Sim, que tem que saber o momento certo de entrar. E tem um litoral lindo, 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 né? Só que a gente não escuta tanto ser explorado em relação ao turismo da sim, cidade. O que a senhora pretende fazer para colocar Maricá também nesse lado, digamos assim, mais para a região dos lagos do que para a região metropolitana? sim. Maricá tem pontos belíssimos, né? Então, uma das coisas que a gente quer implementar na cidade é o teleférico. Não um teleférico de, para a cidade ali, mas teleférico em ponto estratégico. Nós pensamos ali no Boqueirão para a ilha das Cabras, que é aquela ilha que fica bem no meio ali do Boqueirão. Nós pensamos no farol de Ponta Negra, na gruta de Ponta Negra. Muita gente tem curiosidade de conhecer a gruta de Ponta Negra, mas descer, olha, eu já desci, descer é fácil, subir é muito difícil. Tá bem, quase que precisei de chamar o bombeiro, porque eu tenho uma deficiência, né, nesse braço, então para subir foi assim, a ajuda dos anjos mesmo. E em Itaipuaçu, né, que é a Pedra do Elefante, a gente pensa em fazer em 2 tempos ali, porque na verdade Maricá tem um pão de açúcar, né? É. Se a gente for ver Verdade. a nuance da nossa beleza que tem ali, nós vamos ver que a gente vai ter muito o que fazer para isso. Então, uma das coisas que a gente quer implementar no turismo é aquele ônibus jardineira, porque nós vamos criar o passaporte turístico, que é aquela pessoa que vem fazer turismo em Maricá e não que vem fazer como aqueles ônibus que vêm para degradar o ambiente, que traz pessoas que vêm para cá, que trazem o seu farnel, que traz a sua bebida, e quando eles vão embora, as garrafas ficam, o lixo fica. Então, não, é turismo. O que é turismo? Turismo é trazer pessoas até atrativos e capacidade instalada, como hotéis, rever a hotelaria de Maricá, os restaurantes. Nós temos ótimos restaurantes, talvez precisemos mais divulgar, né? Porque esse turista venha, que chega aqui, ele encontre esse ônibus jardineira. Foi um ônibus que eu vi muito tempo lá em uma cidade Sim. do interior, e eu acho que é muito para Maricá, seria sim um ponto alto, né? Ter esse turista passeando dentro da nossa cidade com esse passaporte turístico, onde ele pode descer e subir 24 horas nos ônibus, ver também a capacidade que Maricá tem de trazer. Eu queria falar do ônibus das 8, é que o pessoal vai falar, poxa, tu é velha pra caramba, né? Mas era a cultura na praça, a cultura para aqueles que gostam de uma boa seresta, que gostam de uma boa música, trazer esse público de novo para a praça. Aí vai voltar a questão da segurança, que nós precisamos trazer o público e que eles venham se sentir seguros. Então, a guarda presente nesse momento, que aí a gente já vai falar de uma outra questão que nós estamos trazendo, que é ter o guarda ali fazendo toda a segurança daquele público, né? Dar transporte também em horários
que possam sair e deslocar esse povo que mora um tanto longe, né, do centro da cidade, e criar mecanismos em todos os bairros. Esse negócio de centralizar todos os elementos no mesmo lugar, eu acho isso muito ruim. Mas a gente tem aí Ponta Negra, Itaipuçu e Inoã, e fazer esse trabalho ser diversificado, isso é bom para todo mundo. Cultura é bom para todo mundo, né? Com certeza. E a gente está chegando na reta final. Então, vou dar 30 segundinhos para você falar com o eleitor aqui para votar na senhora. Pode olhar para a câmera ali e falar com o eleitor. Tá bem. Eu tenho uma proposta que vem do coração, vem da experiência, e eu digo a vocês, eu tenho coragem para fazer, porque eu sei que um ato de coragem muda uma história, muda uma família, muda uma vida. Eu tenho essa coragem de fazer. E você terá coragem de mudar? No dia 6, 35, é a coragem que você vai demonstrar que o seu voto é sério e que as propostas são mesmo boas. E venha contar conosco para discutir qualquer ação, qualquer uma dessas... Acabou já? Ai, Pode concluir, pode concluir. ô, Jesus. Desculpa, gente, mas aí faz parte. Ao Não. vivo é assim mesmo. Não né? tem problema, não tem problema. Para a gente dar o tempo igual a todos os candidatos, Tá certo. gostaria de agradecer a Márcia Santiago por ter vindo aqui na nossa sabatina, viu, Márcia? Obrigado por ter exposto suas ideias. Obrigada a vocês, obrigado pela paciência de todos. É isso. Todos os candidatos têm esse mesmo tempo, de 30 minutos. Você pode acompanhar na playlist. A gente entrevistou candidatos de outras cidades também da região metropolitana do Leste Fluminense e da capital. E fique ligado que teremos mais candidatos aqui. Confira a playlist. Até a quinta-feira antes das eleições, temos novos candidatos. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.